noite. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus e em nome do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, a nossa casa de oração. Agradecemos sempre pela sua companhia, por estar conosco, nessas noites de segunda-feira, acompanhando todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dessa pandemia, já que ainda estamos impedidos de estarmos juntos fisicamente. Mas que bom, que nós temos o privilégio da tecnologia, que inclusive nos possibilita chegar a lugares ainda mais distantes, levando essa mensagem a muitos outros irmãos. Então, antecipadamente, agradecemos a sua colaboração nesse sentido também, nos ajudando a divulgar este conteúdo. Portanto, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ativar as notificações no sininho, assim você fica sabendo de tudo que acontece por aqui, dos novos vídeos que serão apresentados. E o principal, gente? Não se esqueça de compartilhar com os seus amigos e familiares. Assim a gente pode levar essa mensagem de Jesus a mais e mais pessoas. Podemos levar o conforto, palavras de otimismo, de esperança. Num momento tão delicado como esse pelo qual a humanidade passa, é caridade ajudar na divulgação. Então nós contamos com a sua colaboração, tá bom? Na noite de hoje, vamos receber pela primeira vez o nosso irmão Arisson Pancieri. Não, gente, eu não errei o nome não. É Arisson mesmo. Ele é irmão do Anderson Pancieri, que já é um amigo da nossa casa, já de longa data, que nos auxilia nessas palestras virtuais, também nas presenciais. E hoje nós recebemos pela primeira vez o seu irmão Arisson. Seja muito bem-vindo à nossa casa, Arisson, e te agradecemos por aceitar o nosso convite e por estar aqui conosco. Na noite de hoje, o Arisson vai falar sobre o tema A Porta Estreita. Eu tenho certeza que teremos grandes aprendizados. Então, que estejamos receptivos a isso. Concentração total aqui, gente? Lembrando também que ao final do nosso encontro, nós temos a prece final, a vibração, a fluidificação da água. Então, não se esqueça de deixar o seu recipiente, seja um copo, uma jarra, aí do seu ladinho, para que a espiritualidade possa fluidificar. Já faz isso agora, tá? Já deixa aí com você, porque desde o nosso boa noite, você já está sendo acompanhado pelos bons espíritos. Nós nunca estamos sozinhos. Então vamos nos preparar melhor para essa reunião de hoje? Te convido neste momento a fechar os seus olhos, esvaziar a sua mente de toda e qualquer preocupação, elevar os seus pensamentos ao Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, a Deus nosso Pai, a todos os bons espíritos, nos conectando com a espiritualidade maior, pedindo a proteção para a noite de hoje, que possamos ser amparados, auxiliados, que os bons espíritos nos ajudem a abrir os nossos ouvidos para receber esses ensinamentos e principalmente que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, exercitando a nossa reforma íntima. Vamos pedir a proteção do mentor da nossa casa, nosso querido irmão Cornélio, também do nosso patrono espiritual, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e de todos os trabalhadores do plano espiritual que estão ligados à nossa casa. Agradecemos pela oportunidade de seguirmos reunidos em oração e em espírito, ainda que estejamos impedidos momentaneamente de nos reunirmos presencial e fisicamente. Mas que Jesus está sempre conosco, disso não temos dúvida. Também não temos dúvida de que somos sempre amparados no nosso dia a dia e de que o nosso coração é o maior templo onde habita Deus. Então que possamos abrir o nosso coração também para que Jesus, para que Deus faça morada, nos auxiliando,
nos amparando, que os bons espíritos nos intuam, que a espiritualidade maior intua o nosso irmão palestrante na noite de hoje, o abençoe por estar conosco. Abençoe também cada irmão que nos acompanha neste momento, levando fé, esperança, otimismo de que dias melhores virão, de que estamos passando por um momento de turbulência, de instabilidade, mas que nada, absolutamente nada acontece por acaso e muito menos sem a aceitação de Deus. Esse momento se faz necessário para que possamos evoluir e alcançar o tão sonhado mundo de regeneração. Nos auxilie, Senhor, nos fortaleça para que possamos cumprir as nossas provas ou expiações neste planeta escola. Abençoa a nossa semana, abençoa a nossa reunião, abençoa cada irmão e a família de todos eles. E permaneça conosco, Senhor, hoje e por todos sempre. Que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Experiência doméstica. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto que, não raro, conduzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta. Mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo pode cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. André Luiz. Caras irmãs, caros irmãos do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Uma enorme satisfação estar aqui com vocês pela primeira vez, palestrando para esse grupo desse centro, onde a gente sabe que o trabalho tem sido feito constantemente nas segundas-feiras para levar alívio aos corações, esperança às pessoas que precisam e principalmente falarmos de nossa doutrina espírita. Incumbiu-me a direção do centro de falar hoje no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e amado Jesus, a parte em que ele cita a nossa importância de buscarmos o caminho certo, buscarmos o lado correto das ações da vida cristã. E a gente escolheu, para falar deste assunto, a parte do Evangelho que cita o tema da porta estreita. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
quando a gente busca o capítulo que fala sobre a porta estreita, lá no capítulo 18, onde o título do capítulo são muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Lá no item 3, 4 e 5, a gente percebe essa orientação de Cristo com o título de A Porta Estreita. Eu vou ler um pedacinho aqui para a gente poder comentar. Ele fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nos versículos de 13 a 14, olha só a citação da orientação de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Nesse primeiro pedaço a gente entende o seguinte. Primeiro, as opções para você buscar o caminho errado são as maiores. O mundo lhe oferece uma gama de armadilhas, uma gama de caminhos em que a gente pode buscar uma tranquilidade no caminhar. Ele é fácil de você ir, você vai de um lado a outro com mais tranquilidade. Só que essa tranquilidade é uma tranquilidade efêmera. É uma tranquilidade que lhe busca principalmente o egoísmo, as más afeições. Busca com que você queira o caminho mais fácil e, consequentemente, trabalhe em seu cérebro, talvez até a preguiça. Mas quando a gente busca a porta estreita, a gente precisa estar atento. Para buscar a porta estreita é preciso não só orar, mas também vigiar, porque senão você erra o caminho da porta. E a doutrina espírita, através das orientações, primeiro de Kardec, através do Espírito da Verdade, depois através de tantos outros irmãos que vieram nos decodificando, essas orientações do mundo espiritual, e esses irmãos espirituais que vieram até nós, através dos nossos médiuns, através de várias exemplificações, nos mostrar que vale a pena buscar esse caminho reto, vale a pena tentar buscar essa porta estreita. E aí, quando a gente busca a porta estreita, a gente percebe que a necessidade de nos apoiarmos nas orientações do Cristo é cada vez maior. Lá no item 4, ela fala o seguinte: alguém lhe tendo feito esta pergunta, Senhor, haverá o que se salvam? E ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. O que Cristo quis dizer com essa parábola? Que mesmo a gente escutando as palavras de Cristo, mas estando de longe, não vivenciando essas orientações do amor de Cristo, quando for o momento que fizermos a passagem desse mundo físico para o mundo espiritual, não adianta falar que nós vimos Cristo lá na praça, que nós até comemos e bebemos com Ele, porque na verdade o que vai ser cobrado de nós vai ser serão as nossas atitudes. O que vai ser cobrado de nós é se nós vivemos ou não na iniquidade. Se nós tivermos vivido na iniquidade, não adianta. A nossa existência nessa encarnação vai falar por nós. A oportunidade que nos foi dada nessa existência vai fazer a diferença para a gente entrar. A partir do momento que a porta foi fechada, ela só se abrirá para nós se a gente tiver alguma coisa que plantamos aqui nessa encarnação que a gente puder colher do lado de lá. Uma orientação que a doutrina espírita sempre nos dá é que o plantio
você escolhe o que você vai plantar. Agora a colheita não é obrigatória. Quem plantar laranja vai colher laranja. Quem plantar uva vai colher uva. Agora quem plantar plantas com espinhos, na hora de colher, vai furar as mãos colhendo plantas que tiverem espinhos em sua volta. Então nós precisamos pensar muito nisso. E nessas orientações ainda dentro do Evangelho do Senhor, a gente vê o seguinte. Cristo fala ainda nessa parábola. Será então que haverá prantos e ranger de dentes quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora? Pensou? Né? Em que essa orientação de Cristo toca nos corações da gente, mostrando isso. A partir do momento em que a gente faz as nossas escolhas, que a gente escolhe as mudas que nós vamos plantar, nós precisamos pensar aquilo que a gente vai colher. A hora que a gente escolhe com quem a gente vai andar, a gente precisa pensar com quem a gente vai estar, né? No nosso momento de passagem. Quais serão nossas companhias, né? Do lado do espiritual. Então, ele continua dizendo o seguinte, olha só. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, né? Do leste, do oeste, do norte, do meio, os que terão lugar ao festim do reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Isso aí está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo de 23 a 30. E aí, a codificação da doutrina espírita, né, coloca esses evangelhos aqui para nós, para que a gente possa refletir. Quando a gente estuda, né, o nosso evangelho, a gente precisa perceber o seguinte. As palavras de orientação de Cristo, as palavras que ele disse, que os apóstolos futuramente colocaram, né, nos evangelhos, nos mostra essa importância, essa necessidade de buscarmos constantemente a porta estreita. Entender que a partir do momento que a gente quer ser o primeiro, se a gente não tiver essa capacidade de viver em sociedade, em harmonia, que não entendermos as orientações de Cristo, nós, na tentativa de sermos o primeiro, seremos os últimos. E aqueles mais humildes que estavam lá no último lugar, que às vezes não eram nem lembrados, com certeza estarão sendo vistos por Deus, estarão tendo a sua misericórdia e entrarão no reino de Deus em primeiro lugar. E aí a doutrina nos mostra a importância da gente seguir realmente essas orientações de Cristo, a orientação da vida do amor, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, e entendermos a importância de buscarmos sempre as orientações corretas, a postura correta, o pensamento positivo, o pensamento bom, e as nossas atitudes que vão refletir esses nossos pensamentos, essas nossas orientações, os ensinamentos que a gente colhe ao longo do tempo. E todo esse contexto nos levar, através da vigília, através da oração, através da conduta certa, a entrar na porta certa, na porta estreita. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será mais frequentado. Então, o que o doutrinador quer nos mostrar com relação a isso? Que ainda a gente vive num país, num planeta, né, de expiamentos e de provas. E essas provas e essas expiações, elas são feitas para poder testar realmente a nossa capacidade espiritual, a nossa evolução espiritual e nos dar, né, a chance da nossa evolução. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça. Não vai nos castigar a vida eterna lá no inferno, onde há ranger de dentes. Mas Ele vai nos mostrar o caminho. Muitas vezes o caminho acaba nos trazendo dor, porque nós plantamos a dor e vamos colher a dor. Mas o que o Pai quer de nós é a felicidade. O Pai quer que a gente seja feliz.
E Ele dá todos os caminhos para que a gente possa ser feliz. Então, devemos entender que essa visão, né, que nos é dada é no sentido relativo, não no sentido absoluto. Nós não vamos viver eternamente nas dores. Vamos ter uma situação relativa, vamos buscar, vamos traçar o nosso caminho de forma relativa, porque o absoluto a Deus pertence. E nós precisamos entender que a cada reencarnação a gente tem o dever de honrar essa oportunidade buscando a nossa evolução. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição à imensa maioria de suas criaturas. Se fosse esse não entrar na porta pela primeira vez, ou pela primeira oportunidade, ou na atual oportunidade da nossa reencarnação, nos traçasse uma determinação, né, absoluta, fosse uma sentença eterna, né, então Deus nos faria eternamente punidos, né, nos colocaria eternamente punidos. E na verdade, a cada encarnação nós recebemos uma oportunidade de buscarmos a porta certa. Somos levados à espiritualidade para sentirmos, entendermos o caminho que nós traçamos na última reencarnação. E aí temos a nossa oportunidade na próxima encarnação, né? Então, quem reconhece Deus como justiça e bondade consegue entender essa importância, né, da nossa capacidade de termos várias e várias oportunidades e não desperdiçarmos essa oportunidade. Buscarmos sempre o caminho reto, o caminho certo. E aí é interessante que dentro dessa visão da doutrina espírita, através de um livro que eu gosto muito de estudar nele, que é chamado O Pão Nosso, é de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Então Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, fala o seguinte: ele busca também lá uma orientação de Jesus, lá no Evangelho de João, no seu capítulo 10, lá no versículo 7, ele coloca o seguinte: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Olha só o que Emmanuel mostra através de Chico. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto à mansidão e a ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível, e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior, a eclodirem das imagens e nas margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhe competem. Quantas são acometidas de inesperadas pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviaram da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência divina, da experiência que Deus nos dá na terra. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Então a doutrina nos chama a atenção com relação a essa questão e a importância de a gente tentar sempre buscar o caminho certo através dessa vigilância. E não porque a gente está vendo, né,
esses pastos verdes em nossa volta, desviarmos do caminho. Porque o caminho da tentação é bonito. O caminho da tentação é belo. Se nós conseguíssemos enxergar a destruição, se nós conseguíssemos enxergar o lodo, se nós conseguíssemos ouvir os gemidos que existem atrás do caminho da perdição, lógico que nós não iríamos. Por isso o caminho da perdição, ele é traçado com todo esse painel bonito que esconde, né, o lodo que ele tem atrás, esconde o cinza que ele tem atrás. E se a gente fosse levado só pela visão, só por esses sentidos iniciais, a gente corre o risco de se perder. Por isso nós precisamos buscar em tudo uma oportunidade de evolução. Em tudo nós precisamos buscar aquilo que realmente é de fato orientado pelo Mestre, aquilo que realmente traz benefícios para nós, é aquilo que nos atrasa. Então por isso a importância de buscarmos sempre o caminho da porta estreita, porque a partir do momento que você entra na porta estreita, você entra no caminho certo. Você entrando na porta estreita, e para entrar na porta estreita, você precisa focar a sua visão. E no momento que você foca a sua visão, você não se distrai com aquelas coisas bacanas que são colocadas, né, ao longo do caminho. Tem uma anedota popular que conta a história de um político que desencarnou. E aí ele tinha lá a opção da porta estreita e da porta larga. A porta estreita era o céu, a porta larga era o inferno. E aí ele chegou, foi visitar lá o paraíso através da porta estreita, a dificuldade para entrar, toda aquela formalidade, aquelas cobranças, ele teve que deixar todas as malas dele para trás, com tudo aquilo que ele arrebanhou ao longo da encarnação dele, né? E que ele não pôde deixar, porque teve que deixar porque não passava na porta estreita. Aí ele viu toda aquela simplicidade do céu, viu que em momento nenhum ele era reverenciado por ser político, que naquele local ele era cobrado como um filho de Deus e que tinha que dar conta daquilo que ele fez de bom, de certo e de errado. Mas logo ele teve a passagem também pela porta larga para conhecer o outro lado. Assim que ele chegou do lado da porta larga, né, todas aquelas entidades negativas fizeram uma festa para ele, o reverenciaram como político, como autoridade. Ele teve banquetes fartos, teve afagos no seu ego, ele viu campos lindos, maravilhosos. Ele foi recebido com toda a pompa e glória que ele achava que ele era devido. Né? E aí, chegou a hora do momento da escolha, e aí o mentor espiritual que estava coordenando a passagem dele falou: olha, senhor fulano, temos aqui então a porta estreita do céu que o senhor conheceu, temos a porta larga aqui, né, da inferioridade que o senhor também conheceu. Agora o livre-arbítrio fala que o senhor escolhe qual porta o senhor quer entrar. Logicamente ele foi na porta larga. Assim que ele transpôs a porta que ele chegou do outro lado, ele só encontrou ranger de dentes, crepitar de ossos, lamaçal, gritos, gemidos de dor. E aí ele falou para a entidade que estava do lado dele: mas espera aí, quando eu vim visitar vocês ali, eu estava vendo só coisas bonitas e de repente eu optei por aquilo que eu vi. E agora, cadê aqueles lugares bonitos? Cadê aquela mesa farta? Cadê todo mundo reverenciando? Até então ele reverenciado, agora a partir do momento que ele optou mesmo pela porta, ele já estava sendo até açoitado. A entidade virou para ele e falou assim: ah, meu amigo, naquele momento nós estávamos em campanha. A campanha agora acabou. Agora o senhor escolheu. Agora o senhor segue o destino daquilo que o senhor escolheu como
o seu depositário na vida espiritual. Então a gente precisa ser muito atento com relação a isso, tomar muito cuidado com relação a essa questão, né, dessas armadilhas espirituais. Mas para a gente fechar a nossa palestra, eu escolhi também uma passagem de um outro livro de Chico Xavier, que também é pelo Espírito de Emmanuel, que também gosto muito de usar nas minhas palestras, que tem como título Caminho, Verdade e Vida. Ele fala sobre a porta divina. E aí, de novo, ele coloca a mesma citação que eu falei naquele outro livro lá, O Pão Nosso. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Também lá de João, né? Do capítulo 10 do Evangelho de João. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual, um pouco mais alta, converte-se naturalmente em voz imperiosa para os vossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas aos nossos espíritos. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas, cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muitas vezes perderás longo tempo para retornar ao caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-lhes à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada da definitiva salvação pela porta estreita. Então eu gostaria de deixar aqui como orientação e como mensagem, né, nesse momento que passamos por essa pandemia, que nos leva a pensamentos às vezes até de pessimismo, e às vezes a gente é levado através de informações, através de situações de pessoas que nos chegam em casa, a forma como às vezes a informação nos vem pelos meios de comunicação, a vibrarmos só no negativo, a criarmos expectativas ruins. E eu exorto a cada um dos irmãos que estão aqui, das irmãs que estão aqui hoje escutando o nosso trabalho, que a gente busque as orientações de Cristo, que a gente busque no Cristo aquilo que a gente realmente acha que é o devido, que a gente busque no Cristo aquilo que a gente entende como a orientação para o caminho certo, para que a gente possa realmente entrar pela porta correta. Que o Senhor nos abençoe, que cada um de nós possa ter ao seu lado o seu mentor espiritual, nos buscando, nos orientando, né, em todos os momentos, trazendo a nós a orientação correta da espiritualidade. Que Cristo visite a cada um de nós no nosso lar, que nos dê a saúde, tanto mental, quanto a saúde física, quanto a saúde espiritual. Que Cristo visite a cada lar, que Cristo visite a cada hospital que precisa nesse instante da presença dos bons espíritos, e que todos os irmãos possam ter a luz de Cristo iluminando o seu caminho de forma correta. Que assim seja. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, e que a gente possa observar a cada dia
nesta semana que se inicia, o nosso aprendizado correto e o nosso caminho certo para que a gente seja feliz. Um abraço a todos. Boa noite, meus irmãos. Que palestra maravilhosa, quantos ensinamentos para nos levar a refletir sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nos acontece. Um grande aprendizado. Vamos passar para a etapa final? Pode buscar a sua água, o seu copinho, a sua jarra, colocar ao lado, que durante as vibrações a espiritualidade maior sempre fluidifica a água. Então vamos acerenando os nossos corações, vamos acalmando, buscando esquecer toda aquela correria do dia a dia, as dificuldades, os problemas que temos para enfrentar, para dedicar esses momentos a entrar em sintonia com Jesus, nosso Mestre amado. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, acalmando todo o nosso corpo e a nossa mente. E vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, sempre imaginando que esse Mestre amado está com seus braços abertos para nos encontrar. E vamos agradecer por tudo aquilo que Jesus nos proporciona. Ah, Mestre amado, nós te rogamos neste momento, Senhor, que leve a Deus nosso Pai, o Criador, a nossa súplica pelo nosso planeta Terra, por toda a humanidade, por todos aqueles que sofrem. São tantas mazelas, tantos acontecimentos que chegam aos nossos ouvidos, que muitas vezes, Senhor, provoca o desequilíbrio dentro de nós. O desequilíbrio físico, espiritual. Por isso que nós te pedimos que alimente o nosso ser de luz e muito amor, para que todos nós possamos ter a fortaleza necessária para ultrapassar os momentos difíceis, as dificuldades, as provas que cada um de nós ainda tem que passar como forma de aprendizado. Que a nossa fé, Senhor Jesus, seja inabalável, capaz de transportar montanhas, como o Senhor nos deixou esse recado, esse ensinamento. Que tenhamos sempre a certeza da Tua intercessão, do Teu papel de protetor, de pai, de irmão, de médico dos médicos em nossa vida. Que nos momentos em que nos sentimos abalados, possamos nos lembrar do remédio dos remédios, que é a oração. Que possamos aquietar os nossos corações num cantinho qualquer e elevar os nossos pensamentos a Ti, rogando a fortaleza, o equilíbrio necessário. Que não possamos, Senhor Jesus, de modo algum, nos deixar levar pelo desequilíbrio, pelo desespero, pela tristeza, pela depressão. Que estejamos sempre com a Tua luz em nossa vida, nos reformando, para que possamos ser cada dia melhores. Te pedimos por toda a humanidade, que onde haja sofrimento, o Senhor ali possa estar, amparando aqueles que sofrem. Que o Senhor proteja e ilumine os nossos lares, as nossas famílias, nossos entes queridos.
Que haja, Senhor Jesus, nos corações o entendimento sobre a vontade do Pai, especialmente para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, que retornaram para a pátria espiritual, para que sejam consolados em sua dor, em seu sofrimento pela separação temporária. E que esses irmãos que estão de retorno sejam recepcionados pelas falanges do bem e sejam encaminhados com muita paz e muita luz. Mestre querido, te pedimos pelas crianças, pelos animaizinhos, por todos aqueles que sofrem, por aqueles que estão abandonados à própria sorte, para que o Senhor os conforte em suas dores, em seu sofrimento. Te pedimos, Senhor, que ande à nossa frente, abrindo o nosso caminho com a tua luz, para que possamos dar passos certos na tua direção. Confiamos sempre, Mestre querido, em ti. Por isso, que te pedimos que nesse momento do passe à distância, todos os nossos irmãos possam sentir e ver a sua luz em seus corações. Que possam se sentir renovados em suas forças e que possam principalmente ter a certeza da sua atuação na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela fluidificação da água. Obrigado por essas energias maravilhosas que o Senhor nos envia, nos fortalecendo para os embates do dia a dia, da vida cotidiana. Que o Senhor, Mestre amado, esteja conosco hoje e para todos sempre. Que assim seja. Não se esqueçam de tomar a água fluidificada e todos aqueles que desejarem podem ir renovando essa água durante a semana, caso ela vá terminando. Coloque um pouquinho mais de água na garrafa, na jarra e elevem os pensamentos à espiritualidade maior pedindo a fluidificação. A água fluídica tem sempre o poder de limpar o nosso organismo físico e toda a nossa parte espiritual. Que todos tenham uma boa noite na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.